Hoje eu quero relatar aqui uma experiência de vida que meu saudoso pai teve com a Igreja Assembleia de Deus, Igreja Batista e Davi Miranda. Fica comigo até o final do vídeo que você vai entender melhor. Em 1977, o meu pai aceitou Jesus na Igreja Batista, numa cidade no norte de Minas. E ali ele tinha muito contatos com os irmãos da Assembleia de Deus, né? Nessa cidade só tinha 3 igrejas: Assembleia de Deus, Batista e CCB. E a Assembleia de Deus na época era conservadora, entendeu? A Batista já era um pouco mais liberal, né? E meu pai ali convivendo com os crentes da Batista, os crentes da Assembleia de Deus, ele ficou dividido. Ele falou: e agora? Qual dessas igrejas eu vou me batizar? E entrou uma dúvida nele. E ele se pôs a orar, entendeu? Não tinha muito conhecimento bíblico, né? E ele orando a Deus: Senhor, qual é a igreja que salva? A Assembleia ou a Batista? Ele disse que um dia, numa madrugada, ele ouviu uma voz que falou no quarto com ele: a Assembleia salva, a Batista também salva. Desse jeito ele contava para mim. E ali meu pai, como ele tinha entregado a vida para Jesus na Batista, ele foi lá e se batizou na Igreja Batista. Ele ficou lá nessa cidade, após ele batizar em 1977, eu tinha 5 anos de idade na época. Então ele congregou na Batista 11 anos, de 77 a 1988. E em 1988 ele veio embora para o interior de São Paulo e foi morar numa cidade do interior. E como não tinha igreja batista, ele começou a frequentar uma igreja pentecostal, né? Que não era Pentecostal Deus Amor, era a Igreja Pentecostal Deus e a Luz, né? E aí, com o passar do tempo, essa igreja também era uma igreja que tinha saído da IPDA, né? Ele se adequou ali aos usos e costumes da igreja e tudo, e estava servindo a Deus de boa, né? Aí, quando chegou no ano 2000, preste bem atenção para você ver. O meu pai, ele era muito invocado. Quando ele implicava com uma coisa, ele ia até o fim, ele queria saber. E no ano 2000, o meu pai estava trabalhando numa barraca de melancia na beira da rodovia, né? O comerciante, ele tocava aquela barraca lá de dia, e à noite meu pai ia ficar lá, não sei se era apenas para trabalhar de guardião, ou ele vendia algumas melancias. Isso aí eu esqueci de perguntar para ele, ou se ele falou para mim, eu já esqueci também, né? Mas tudo bem, eu vou falar aqui o que eu lembro. E meu pai disse que numa madrugada, ele lá, apagada a luz, dentro daquele comércio ali, e ele começou a ouvir a rádio da igreja Deus e Amor, a Voz da Libertação ali, ouvindo o programa Voz da Libertação. E ele disse que num determinado momento ele ouviu o missionário Davi Miranda falar que só a Deus e Amor que ia para o céu. Só a igreja Deus e Amor que vai para o céu. Ou seja, só na igreja Deus e Amor que tem salvação. E meu pai, invocado, ele deu assustou e falou: não, mas peraí, que negócio é esse, Jesus? O senhor não me falou lá em 1977 que a Batista salvava, a Assembleia também salvava, agora esse homem vem dizendo que só Deus Amor salva. Ele disse que pegou a Bíblia no escuro assim, ó. Ele pegou a Bíblia e abriu e falou: Deus, fala comigo no escuro. Quando ele abriu a Bíblia, olha onde caiu, ó. Lucas, capítulo 18 e o verso 11. Aí meu pai leu esse verso, ó. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes na semana, dou dízimo de tudo quanto possuo. Eu, publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Meu pai disse que na hora ele entendeu o que Deus estava dizendo com ele aqui, né? Porque aqui Jesus conta essa parábola aqui, ó. Lucas 18, 9 diante, Jesus disse: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo,
crendo que eram justos e desprezava os outros. E era esse o motivo da igreja IPDA, entendeu? O missionário Davi Miranda. Eu não estou aqui querendo que você venha aqui depois dizer, você está aí defamando o missionário. Nada disso. O missionário foi um homem de Deus, ganhou muitas almas para Deus, né? Quem sou eu para dizer que o missionário não foi para o céu, né? Quem sou eu para ficar aqui agora condenando o missionário? O missionário da Miranda errou, mas todo mundo errou, gente. Me aponta um homem na Bíblia que não errou? O único, Jesus Cristo, o único ser humano que andou na terra não errou, foi Jesus. Então, querido, os pastores antigos teve esse problema, assim, entendeu? Teve um assembleiano antigo também, que achava que era só assembleia aqui para o céu. Davi Miranda também, nesse ponto, ele errou também, né? Pregava, falava abertamente que só a Deus amor que ia para o céu, porque a Deus amor é a que pregava a doutrina, a sã doutrina da salvação. Então, nessa parte, o missionário Davi Miranda deixou a desejar, entendeu? Não estou querendo aqui que você venha depois me xingar, tá defamando o missionário, nada disso, tá? Nada disso. Mas, através desta palavra, meu pai entendeu, entendeu? Ele entendeu perfeitamente o que Deus estava falando com ele no momento, né? E veja bem para você ver, salvação, querido, não é por mérito, salvação é por graça, ó. Efésios 2:8, ó. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, salvação é em Jesus, querido. Então, se você congrega aí numa igreja aí, que o seu pastor disse que é só aí que vai para o céu, eu quero te abrir a tua mente nesse dia e dizer para você que a única igreja que vai para o céu é aquela igreja que entregou a sua vida para Jesus. O crente que vai para o céu, para você entender melhor, é aquele que entregou a sua vida para Jesus. Porque a salvação é só em Jesus. Porque Paulo disse, porque pela graça sois salvos. Aleluia. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha o verso 9. Efésios 2:9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ninguém é salvo por obra, meu irmão. Não é porque uma igreja ora mais do que a outra que ela é salva. Não é porque uma igreja jejuma mais do que a outra que ela é salva. Não é porque uma igreja tem mais estudo bíblico do que a outra que ela é salva. Salvação é em Jesus. Entendeu? Salvação é em Jesus. A IPDA é uma igreja boa? Incentivou o povo muito à oração. Davi Miranda foi um homem de Deus? Foi, ganhou muitas almas, entendeu? Mas eu estou contando aqui essa experiência, né, do meu saudoso pai, que hoje já dorme no Senhor, assim como Davi Miranda, né? E eu quero acreditar que os dois estão lá na glória, tanto meu pai como Davi Miranda, entendeu? Estou aqui defamando Davi Miranda longe de mim, vim aqui fazer isso, entendeu? Porque Jesus falou que o maior mandamento é o amor. João 15:12, né? O maior mandamento é o amor, entendeu? Então, não adianta ter muita regra, ficar aí se baseando, achando que você é salvo por causa da sã doutrina que você serve aí na sua igreja, porque não é a sã doutrina das vestimentas que vai salvar, não, viu? Quem vai salvar é Jesus, querido. Salvação é em Jesus. Então, eu aprendi, meu irmão, hoje, a não ficar julgando. Não temos mérito nenhum, ninguém pode ficar dizendo aí, fulano morreu e não foi para o céu. Que isso, né? Ninguém pode fazer isso. Salvação, querido, é dom de Deus, é graça, né? E tudo que Davi Miranda fez, ele vai receber diante de Deus lá no tribunal de Cristo. Todos nós, né? Paulo falou, porque todos havemos de comparecer ao tribunal de Cristo para receber segundo as suas obras, ou por bom ou por mal, né? Então essa questão aí de salvação não é mérito meu e não quero entrar nesse detalhe, tá? E eu quero dizer para você uma coisa, né? Que entenda, meu irmão, você que congrega na IPDA, entenda que você é salvo através de Cristo Jesus, tá? Não é através do homem, não. Não é por causa da IPDA que você é salvo, querido. Você é assembleiano antigo, não é por causa da Assembleia. Batista também. Uma vez um
do Senhor falou, Batista que prega a verdadeira palavra. Não, quem salva é Jesus. Jesus salva na Batista, salva na Assembleia, salva na Deus é Amor, salva na CCB, entendeu? Todas as igrejas que pregam a palavra de Deus têm salvos. Toda igreja que tem Jesus como único, suficiente Salvador, tem pessoa salva, tá bom? Fique aí com essa palavra. Você que está assistindo esse vídeo aqui e não é meu inscrito ainda aqui no YouTube, clique aí em inscrever-se, seja inscrito. Deixe também o seu like aí, tá? Para que o YouTube assim indique para mais pessoas esse vídeo. E você pode também deixar o seu comentário, tá bom? Falou com vocês o seu irmão em Cristo, João Zacarias. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.